Bom, beleza. Então, como a gente estava falando, em Java, independente aí do nível que você está trabalhando, né? Se você está como iniciante ou já está trabalhando aí com um desenvolvimento mais avançado, você vai acabar usando exceções de alguma forma, sabendo você o que é isso ou não, acaba acontecendo exceções nos seus programas, tá? E aí, qual que é o objetivo, então, desse negócio chamado exceção no Java? Na verdade, não é uma coisa exclusiva do Java. A grande maioria das linguagens de programação aí parecidas, né, com Java, seja C Sharp, Python, outras linguagens similares, acabam tendo algum tipo de mecanismo de tratamento de exceções. E qual que é o objetivo desse tratamento de exceções? É uma forma de você lidar com, como o próprio nome sugere, né, com situações excepcionais. Que é quando acontece alguma coisa no programa que não era esperado, e aí você tem que tomar alguma ação para, digamos, corrigir essa situação excepcional que aconteceu. E aí, como, por exemplo, a ocorrência de algum problema, né? Então, imagina que você está, por exemplo, implementando um sistema lá, fictício, que seria responsável por gerenciar contas bancárias, né? E aí, suponha que nesse sistema tem uma classe conta, que seria responsável por gerenciar as contas, né? Onde você pode fazer depósitos, definir limite para essa conta, né? Para o saque, por exemplo, e pode fazer saques de valores, né? Então, poderíamos, por exemplo, ter nessa classe o método saca, onde você vai passar por parâmetro o valor que você quer sacar ali. Tudo isso aqui, gente, é um exemplo fictício, tá? Porque num sistema real não seria implementado provavelmente dessa forma. Mas suponha que seja dessa forma, e aí para sacar, você vai chamar o método saca ali no objeto instanciado a partir da classe conta. E aí suponha que para esse saque que você está tentando fazer, você não tem o limite disponível, né? Então, eu estou tentando sacar 1.000, mas eu tenho apenas, por exemplo, 100 disponível ali, né? Então, como é que você sinalizaria que não é possível fazer aquela operação? Uma forma que geralmente se implementa, né? Em linguagens que não tem exceção, né? Ou até mesmo no Java eu vejo gente implementar dessa forma, é usando um retorno booleano. Então, se deu certo, retorna true, se deu errado, se retorna false, por exemplo, né? Então, é uma forma que funciona, né? Você faz o if ali, se o retorno for true, quer dizer que deu certo o saque. Se for false, quer dizer que não deu certo, então não houve o saque ali, né? Então, seria uma forma aí de você implementar isso. Então, a ideia das exceções, né, tanto no Java como em outras linguagens, é você sinalizar ali a ocorrência de uma situação excepcional. E aí, como alternativa a essa abordagem que eu expliquei, né, onde você, ao invés de ter uma exceção, você tem um retorno verdadeiro ou falso que indica se a operação deu certo ou não, tá? Qual que é o problema dessa opção, né? Parece uma implementação bacana. Tem lá um if, se deu certo, ele vai retornar true, se não, vai retornar false. Qual que é o problema dessa implementação aqui? É porque essa abordagem, pessoal, ela é muito propensa a erros, tá? Por quê? Porque se o funcionamento correto no meu programa depende de eu verificar o retorno desse método, pode ter cenários em que eu vou esquecer de verificar. Porque para chamar o método, mesmo que ele tenha o retorno, eu não sou obrigado a pegar o retorno dele. Eu posso chamar ele, ele vai fazer o retorno, mas eu não sou obrigado a jogar isso numa variável ou fazer um if em cima desse retorno, igual eu estou fazendo aqui, tá? Então, é opcional para quem usa esse objeto aqui, usar ou não o retorno do método que ele está chamando, tá? Então, mesmo que não seja void o retorno desse método, eu não sou obrigado a usar ele. Então, eu não tenho nenhum mecanismo que me, digamos, avise que eu não estou tratando, por exemplo, alguma situação que eu deveria tratar. Então, nesse caso aqui, sempre que eu chamasse o saca, seria interessante eu verificar o retorno dele. Mas pode ter contexto em que a pessoa esquece de fazer essa verificação, né? E aí ela já está introduzindo um bug ali, né? Então está introduzindo um defeito porque ela não verificou o retorno desse método. Beleza? Então pode acontecer diversos cenários ali em que você usa de forma incorreta e causa um defeito no seu software. Então qual que é a alternativa para isso? Uma possível solução é usar o mecanismo de exceções do Java, tá? Então, a exceção é uma forma de você sinalizar que, ao realizar determinada operação, como por exemplo o saque, né, lá na conta bancária, aconteceu um problema e você não conseguiu realizar aquela operação. Então, por exemplo, tentei fazer um saque numa conta que não tinha limite suficiente disponível. Então, quer dizer que eu não posso fazer essa operação,
E eu posso usar, então, nesse cenário, o mecanismo de exceções para sinalizar isso. Como é que funciona esse mecanismo de exceções no Java? Então, basicamente, quando você tem lá um programa Java, ele vai, conforme você vai chamando os métodos, né, ele vai, digamos, empilhando, né, essas chamadas de métodos uma atrás da outra. Então, você começa lá no método main, né, como eu já expliquei para vocês, é o ponto de entrada de qualquer programa Java. E a partir do método main, você vai ter outras chamadas de métodos. E aí, vai sendo chamado. Conforme vai sendo chamado, essas chamadas vão sendo, digamos, empilhadas ali na memória. O que acontece quando tem uma exceção? Quando acontece uma exceção, você insere ali uma quebra nesse fluxo de chamada de métodos. Então, por exemplo, aqui ele foi chamando vários métodos, e aí, nesse último aqui, aconteceu uma exceção, né? Então, aconteceu uma situação ali que não é uma situação esperada que eu tenho que tratar. Esse método, ele vai, no momento que acontecer a exceção, ele vai interromper o fluxo de execução e vai procurar por um tratamento dessa exceção, tá? O que seria esse tratamento? Vai ser um lugar no código onde ele tem uma estrutura para, digamos, capturar essa exceção, né? E fazer o devido, digamos, as devidas ações necessárias para corrigir essa situação excepcional que aconteceu. Então ele vai acontecer aqui, se esse próprio método não tiver esse tratamento, ele vai repassar para o método que chamou ele, né? Que é o método anterior. Se esse cara aqui também não tem esse tratamento, vai também interromper o fluxo ali e passar para o próximo. Até que, por exemplo, nesse caso aqui, ele encontra um tratamento, e aí ele faz o tratamento e continua a execução do software normalmente a partir dali. Então, no momento que acontece a exceção, ele interrompe o fluxo, né? Então, se você tiver mais linhas abaixo ali da exceção, por exemplo, essas linhas de código não vão ser executadas, a não ser que você faça o tratamento, tá? A gente vai ver isso de forma mais concreta daqui a pouco, tá? Aqui temos um exemplo de uma exceção em Java que acontece como, por exemplo, você faz uma divisão por zero, tá? Então, se você tem lá, por exemplo, uma divisão de um número inteiro por outro, se no caso aqui o N2 for zero, você vai ter uma exceção, tá? Por que você vai ter uma exceção? Porque na matemática você não tem uma definição de divisão por zero. Então você não se sabe qual que seria o resultado de uma divisão por zero. Então logo o programa não tem como ele dar um resultado para isso, né? Como é que você vai fazer uma divisão que não se sabe qual que seria o resultado? E aí, como forma do Java tratar isso, ele lança uma exceção se tiver uma divisão por zero aqui, que é essa arithmetic exception, tá? Que é a exceção quando acontece aí algum erro aritmético, tá? No caso desse erro aritmético é a divisão por zero, tá? E aí, pessoal, se vocês quiserem então testar, eu vou pegar esse exemplo aqui, criar aqui uma classe, exemplo, exceção. Vou fazer aqui o método main. E aí eu vou fazer essa divisão aqui, tá, gente? Então eu vou pegar aqui, resultado igual, por exemplo, 10 dividido por zero, tá? E aí, por exemplo, eu imprimiria esse resultado aqui. Vocês vão ver que ele não vai imprimir o resultado porque não há uma definição de divisão por zero. Então, se eu rodar isso daqui, ele vai me dar uma exceção, né? Que é justamente aquela exceção que a gente viu nos slides, tá? Beleza até aqui, gente? Alguma dúvida? Eu vou explicar como que a gente faz o tratamento agora, tá? Então, aqui teremos uma exceção. E aí, quais são os benefícios de se usar, então, esse mecanismo de exceção? Como vocês viram, né, as próprias bibliotecas do Java já usam extensivamente o mecanismo de exceções. E você mesmo também pode, quando você implementar, por exemplo, o seu software, ou se você estiver implementando uma biblioteca ou framework, você pode também se valer desse recurso para sinalizar erros, tá? E qual que seria o benefícios, né, os benefícios de você fazer isso? Primeiro que você tem uma separação bem clara entre o que é código de tratamento de erros e o que é código comum, né?
Então, se você fizesse lá com o if, né, com o retorno booleano e fazer o if em cima desse retorno, não dá para você saber se esse if é um if de regra de negócio ou se é um if de tratamento de erro. Enquanto que com as exceções você tem uma separação clara do que é código específico para tratar situações excepcionais e o que é código comum, que são os códigos ali que fazem parte das suas regras de negócio. E você também tem uma facilidade para propagar esse erro na pilha de execução. Então, por exemplo, se acontece um problema lá na camada de, por exemplo, persistência de dados, e você precisa mostrar uma mensagem para o usuário referente a esse erro. Para você propagar isso da camada de persistência para a camada de interação com o usuário, é muito fácil, porque, como eu mostrei para vocês, esse erro ele vai sendo propagado até que haja um tratamento, né? Então, você pode deixar para tratar ele somente lá na camada de apresentação de dados, né? Camada de interação com o usuário. E também tem um agrupamento e diferenciação, né? Entre diferentes tipos de exceção, como a gente vai ver logo mais aqui, né? O Java ele tem uma hierarquia de exceções. Então, a classe base, né? Quando a gente fala em hierarquia, é por meio do uso de herança, que a gente viu na aula passada, né? Então, o Java ele tem uma classe base, que é essa classe Trouble, e aí a gente tem duas subclasses principais, que é o Exception e o Error. Qualquer subclasse de Error não tem como tratar, tá? Então, se por algum motivo no seu software acontecer uma exceção desse tipo aqui, seja out of memory, thread def exception, qualquer uma dessas aqui, você não vai ter como recuperar. Seu software tem que ser fechado e iniciado novamente, tá? Então não tem como fazer, por exemplo, um try-catch para uma exceção do tipo error, tá? Por que não tem como? Porque são exceções que são irrecuperáveis. Por exemplo, se você tiver um erro de memória, não tem como você recuperar esse erro de memória do seu software. Você tem que ir lá, fechar o software e iniciar novamente. A mesma coisa se acontecer um erro na thread que está executando o seu software. Não tem como você recuperar isso, tá? Então, são situações aí que finalizam o programa, tá? Eu não sei se já aconteceu com vocês, por exemplo, quando vocês têm lá um Stack Overflow, né? O nome do site, mas acontece na execução de um software também. Quando você faz, por exemplo, um loop infinito, ou não sei se vocês já aprenderam a recursão, você acaba fazendo uma recursão infinita também, porque você fala em colocar uma situação ali de parada da recursão, né? Então, são situações que acontecem, e aí quando acontece isso, não tem como recuperar, porque a memória do seu programa foi extrapolada, e aí você tem que fechar e abrir ele novamente, tá? Então, são situações aí que causam exceções, mas são exceções que não tem como você recuperar. Já que desse outro lado, em exception, vai ter todas as exceções que você consegue tratar. Mas nesse caso aqui, a gente tem dois tipos de exceção também, que são as exceções de runtime, que seriam exceções de tempo de execução. O que seria isso? São exceções que você só consegue identificar, né? Que só acontecem quando você está executando o seu software. Então, é o exemplo lá da divisão por zero, né? Não tem como o Java saber que você vai fazer uma divisão por zero. Ele só vai saber quando você fizer, e aí se você fizer, ele vai dar uma exceção de tempo de execução, que vai acontecer lá durante a execução do programa, né? Então está executando lá, por exemplo, seu software fez a divisão por zero, ele vai gerar essa exceção, mas você não é obrigado a ter um código de tratamento para isso. Por quê? Porque essas exceções aqui, pessoal, geralmente elas só acontecem se tiver um erro de programação no seu software, tá? Então, por exemplo, tem como eu evitar fazer uma divisão por zero fazendo uma checagem, né? Para ver se o divisor ali não é zero, né? Então, tem como você evitar isso por meio ali de ifs ou condicionais ali que vão ali evitar que você faça esse tipo de operação. A mesma coisa para as outras que estão mostrando no exemplo aqui, né? Por exemplo, essa daqui seria quando você acessa uma posição do array que não existe, tem como você também evitar fazendo a checagem se a posição que você está acessando existe no array antes de fato acessar ela. Mesma coisa no pointer. Antes de você acessar uma variável, você se certificar que essa variável tem um valor. Então, todos esses casos aqui são exceções que podem acontecer, mas geralmente acontecem quando tem algum erro de programação no seu software, tá? Então, geralmente são sinais de que você tem que corrigir o seu código, tá? Ao invés de simplesmente fazer um tratamento para elas. Então, essas exceções, que eu acabei de explicar, né? São essas exceções, então, de tempo de execução. Também são chamadas aí de exceções não checadas, né? Ou em inglês ali, unchecked exceptions. E justamente acontece ali quando tem erros de programação, conforme eu expliquei para vocês, tá?
E, por outro lado, temos a segunda categoria de exceções que se pode tratar, que são as exceções checadas. O que essas exceções fazem? Elas, basicamente, quando você tem uma possibilidade delas acontecerem, você é obrigado já a colocar um código de tratamento para elas. Por isso que quando, por exemplo, acho que vocês já devem ter passado por isso nos meus trabalhos ou em outros trabalhos aí de outros professores, quando, por exemplo, você precisa fazer um código que vai acessar arquivos, seja para salvar ou para ler um arquivo, você tem que fazer lá um try-catch, senão o código não compila, né? Justamente, esse try-catch é justamente o código responsável por tratar as exceções, né? E, nesse caso, o Java ele obriga você a tratar porque ele sabe que a chance de acontecer esse tipo de exceção é grande. Por quê? Porque geralmente são exceções que acontecem por fatores externos ao seu programa. Como, por exemplo, o arquivo, né? Se eu vou abrir um arquivo e esse arquivo não existe, não tem como internamente o programa você garantir isso. É uma coisa que depende, por exemplo, do sistema operacional no qual o software está rodando. Então, se, por exemplo, o arquivo existia, mas durante a operação ali, né, antes do software abrir o arquivo, o usuário foi lá e apagou esse arquivo. Então, é uma situação que foge do controle do seu programa, e por isso ele tem que ter um mecanismo adequado para tratar possivelmente esse tipo de situação, tá? E aí, por isso, o Java já te obriga a ter esse tratamento, tá? A mesma coisa, por exemplo, permissão, né, para abrir o arquivo. Às vezes você não tem permissão no sistema operacional e não tem como o seu programa saber isso ou controlar isso. Então, é mais um caso que você tem que ter um tratamento aí para essa possível situação, tá? Então, essas exceções que eu acabei de explicar para vocês são as chamadas exceções checadas, tá? Que também são conhecidas aí como exceções de tempo de compilação, porque elas são verificadas aí quando você compila o software. Então, se você não colocar o tratamento para elas, durante a compilação, já vai dar erro, você não consegue nem rodar o seu programa, tá? Então, agora chegamos na parte sobre o tratamento de exceções. Antes de eu falar disso, vocês querem tirar alguma dúvida do que foi falado? Alguma questão, pessoal? Não? Beleza, então, gente. Então, vou dar continuidade aqui. Então, beleza. Ali a gente viu as exceções que podem acontecer, né? A gente viu que tinha as checadas, que a gente é obrigado a tratar. Vimos que tinha as não checadas, que a gente pode tratar também, mas geralmente elas acontecem por erros de programação. Então, para a gente tratar exceções, a gente tem um mecanismo chamado de try-catch, tá? Então, o try-catch é basicamente um bloco de código. A sintaxe dele é parecida ali com um if, tá? Ou com um while, né? Alguma coisa assim, nesse sentido. Mas ele não faz nenhuma condição e também não faz nenhum tipo de repetição. A única coisa que esse bloco faz é, digamos, proteger o trecho de código que vai estar dentro desse bloco try, tá? Então, tudo que tiver dentro do try, se ele lançar alguma exceção e você tiver um catch que é capaz de capturar essa exceção, ele não vai interromper o fluxo de execução do seu programa. Então, se acontecer a exceção aqui, ele vai ser capturado essa exceção e vai redirecionar o fluxo para este bloco aqui, tá? Então, aqui você vai colocar um código para tratar a exceção, vai ser executado esse bloco, e depois disso tem um bloco que é opcional, que é o finally, tá? É um bloco que vai ser executado acontecendo alguma exceção, né? Então, caindo no catch, ou executando sem nenhuma exceção, obrigatoriamente ele vai, ao terminar tudo isso aqui, ele vai executar o finally, tá? Então, o finally, independente do que acontecer, se tiver exceção ou não, ele vai executar esse bloco aqui, sempre ao final, tá? Do que tiver aqui para cima. Então, recapitulando, resumindo, aqui vai ser o código que vai ser protegido. Se acontecer uma exceção, ao executar esse código que estiver aqui, ele vai cair no catch responsável por capturar esse tipo de exceção. E aí ele vai executar o bloco responsável por fazer esse tratamento. Desculpa. E depois de executar o bloco responsável por fazer o tratamento, ele vai executar o bloco finally. E caso não tenha nenhuma exceção, ele vai somente executar o que está no try, e depois, por fim, o que está no finally, e aí vai continuar executando o que tiver para baixo aqui, tá? Então, esse é o fluxo comum de tratamento de exceções no Java, tá? Como é que eu defino o tipo de exceção que vai ser capturada?
O tipo vão ser essas classes que a gente acabou de ver aqui, tá? Então, aqui há uma hierarquia de classes definindo os tipos de exceção que pode acontecer. Essas exceções, elas podem ser definidas tanto pela biblioteca do Java, então são exceções que já existem, como essas do exemplo aqui, ou você mesmo pode criar exceções para o seu programa. É só criar uma classe que seja subclasse aqui, por exemplo, de exception, tá? Então, é uma coisa que você pode criar também as suas exceções customizadas. Mas a gente não vai ver muito isso porque é uma coisa que, digamos, é um pouco mais avançada, tá? Então, o que a gente precisa aprender aqui é, principalmente, tratar exceções que podem acontecer ao fazer implementações com o Java, tá? E aí, pessoal, quando vocês começam a trabalhar com try-catch, sempre surge aquela dúvida, né? Tá, o que, que eu devo colocar, então, dentro do try? Porque eu posso só colocar um método que lançaria uma exceção, como é o caso do saco aqui, né? Ou eu posso colocar mais coisas, né? Então, o que, que eu posso colocar ali, além do método ou da operação ali que causaria uma exceção? Então, geralmente, a gente vai colocar ali junto, né, com essa operação que pode lançar uma exceção, todas as outras operações, né, todos os outros comandos que só fazem sentido de serem executados se essa operação der certo, tá? Então, aqui para baixo, digamos, do que lançaria uma exceção, eu vou colocar tudo que só é executado se essa operação for executada com sucesso. E caso contrário, fica para fora do try, né? E dentro do catch, né? O que colocaria dentro do catch? Então, o catch, pessoal, há uma cultura de muita gente usar ele de forma incorreta. Fazendo, por exemplo, um catch vazio, que seria um catch que não faz nada, né? Então, ele acontece uma exceção, captura essa exceção e continua executando como se nada tivesse acontecido, né? Então, é uma prática bem ruim que vocês devem evitar ao máximo, tá? Então, sempre tem que ter algum tipo de operação dentro do catch que vai ser responsável por tratar essa exceção. Esse tratamento pode ser simplesmente registrar no log que aconteceu esse problema, tá? Ou pode ser alguma coisa mais elaborada, como, por exemplo, estou fazendo recebendo dados pela rede, né? E aí tive problema de comunicação. Eu posso ficar tentando por alguns momentos, né? Sei lá, fazer 3 tentativas, e aí o catch ele vai ter o código responsável por reiniciar essas tentativas, né? Até que, por exemplo, eu faço um número X de tentativas, não consegui conectar, beleza, continuo a execução ali sem ter recebido esse dado pela rede. Então, dentro do catch você vai ter ali os códigos necessários para realizar esse tratamento, e sempre tem que ter algum código, nem que seja simplesmente registrar que aconteceu esse erro, tá? Porque se você colocar um catch vazio, a chance de você ter um bug desconhecido ali no seu software aumenta, e para você descobrir isso é muito mais difícil, tá? Diga Professor, que... Sim. os tratamentos de exceção, a gente tem alguma regra de colocá-la sempre na main, ou a gente pode delegar os tratamentos de exceção para cada classe do projeto que vai fazendo? Ou indiferente? Então, isso aí depende do tipo de tratamento que você vai fazer, né? Então, essa é uma pergunta boa. É um assunto, na verdade, complexo, porque ele impacta até a arquitetura do seu software, tá? Porque, por exemplo, suponha que aconteceu uma exceção lá na camada de acesso a dados, né? Lá na persistência. Então, os tipos de exceção geralmente vão ser específicos relacionados à persistência, né? E aí, se eu propagar isso, por exemplo, lá para a tela do software, a tela ela vai conhecer detalhes da camada de acesso a dados. Então, tem várias possíveis alternativas, né? Você pode tentar tratar ali na própria camada de acesso a dados, ou você pode propagar, remapeando essa exceção para um tipo mais geral, né? Que seja conhecido das camadas de cima. Então, é um assunto um pouco mais complexo, mas por agora o que eu recomendo vocês é tentar, se o tratamento, por exemplo, for simplesmente você salvar essa informação, né, que aconteceu o erro, você tentar, na própria classe que aconteceu, você já fazer o tratamento, né, o try-catch ali, e aí o que você pode fazer, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um arquivo, né, suponha que, deixa eu colocar aqui um exemplo. Então, suponha que eu estou lendo um arquivo ali, né, e aí esse arquivo, ao fazer a leitura, como eu já expliquei para vocês, pode ter uma exceção, né? Porque o arquivo pode não ser encontrado, pode não ter permissão de leitura, né? Pode ter várias situações ali. Então, o ideal é que eu já tente fazer o tratamento aqui, né? Por exemplo, salvando
informação, por exemplo, que houve a exceção no log, por exemplo, vou ter um arquivo de log aqui para salvar isso, e eu posso, uma coisa que eu posso fazer é repassar uma nova exceção para frente, né? Então eu posso tratar aqui e posso fazer deixa eu só lembrar a sintaxe aqui, um throws, que é você passar essa exceção ou uma nova exceção para frente. Eu poderia ter aqui throws new ou simplesmente fazer um throws do próprio e aqui, tá? E aí, quando você faz esse throws, então você pode, antes de fazer o throws, tratar, tá? Então eu faria ali por exemplo, teria um método de log ali para salvar a exceção, né? E faria o throws. E quando você faz o throws, você tem que indicar no seu método, que, por exemplo, o meu está direto no main, né? Mas suponho que isso aqui estaria no método responsável apenas por fazer essa leitura do arquivo. Eu tenho que indicar que desculpa, pessoal, estou confundindo aqui a sintaxe. Aqui é o throws, tá? Tem que indicar que esse método pode lançar essa exceção, e aqui, na verdade, é throw, tá? Então, para você repassar, o comando é o throw, e no método você tem que indicar que você pode lançar esse tipo de exceção aqui, e aí quem chamar esse método é obrigado a tratar ele, tá? Então, você pode fazer isso, tratar aqui, e se você acha que tem que ter mais alguma ação que não é responsabilidade dessa classe, você repassa essa exceção por meio do throw, ou por meio de uma nova exceção que você pode criar aqui, se você quiser passar uma exceção mais genérica, uma exceção própria que você criar aqui no seu sistema, tá? Então é um assunto mais complexo, tá? Não tem uma resposta fácil para vocês, porque isso impacta vários aspectos do software, né? Então impacta a arquitetura, a separação de responsabilidades entre diferentes camadas, que são alguns assuntos que vocês não viram ainda. Mas o que eu recomendo é tente tratar pelo menos aqui no contexto dessa classe que você está trabalhando, dessa camada que você está trabalhando. E se você achar necessário, por exemplo, tem que dar uma mensagem de erro para o usuário. Você pode fazer esse throw, né, que eu exemplifiquei para vocês, colocando aqui a devida indicação de que esse método pode lançar essa exceção, ou você pode simplesmente fazer o tratamento aqui e salvar alguma informação, por exemplo, de que deu erro, por exemplo, um atributo da classe, ou até mesmo fazer o retorno aqui de algum código de erro, por exemplo, né? Retornar alguma string, alguma coisa do tipo que indicaria que deu o erro, tá? Então tem várias formas de você tratar isso, mas o mínimo que você deve fazer é, na própria classe que acontecer essa exceção, você já fazer o tratamento, pelo menos salvando a informação ali no log, tá? Beleza? Deu para entender pelo menos meio por cima, assim, eu sei que é difícil, porque aqui já começa a entrar assuntos mais relacionados a outras questões além da disciplina, né? Mas pelo menos o básico é isso, tá, gente? Tem alguma operação como leitura de arquivo que vai dar exceção, já faz o tratamento pelo menos na classe ali e salva no arquivo ou no log ali que aconteceu essa exceção, caso ela aconteça, tá? Beleza, gente? A única coisa que não pode fazer é, por exemplo, tem esse código aqui. Vamos supor que tem esse cara aqui, ele pode dar uma exceção, só que ao invés de eu tratar ela, eu pego e coloco throws, vou fazendo throws até chegar no main e não faço nenhum tratamento. Isso aqui vocês não podem fazer de jeito nenhum, tá, gente? Porque se fizer isso e acontecer uma exceção, né? Como é que eu coloco aqui um nome de arquivo que não existe, executo, ele vai dar a exceção e aí vai dar uma mensagem feia para o usuário lá na frente, tá? Então, não sei se vocês já tiveram a experiência, por exemplo, de estar usando um software desktop ou web e ver uma página lá com uma mensagem gigante de erro, com várias informações de código lá. Geralmente acontece por conta disso, que a pessoa teve uma exceção ali, não fez tratamento em lugar nenhum no software, e ele foi até chegar no main ali e
a saída que o software dá ali é mostrar uma página com a mensagem de erro, né? Então, isso é uma péssima solução, porque acaba prejudicando, né? Mesmo que não tenha nenhuma brecha de segurança, não perca nenhum dado do usuário, você vai ter uma imagem ruim com seus usuários, porque você vai estar, ao invés de mostrar uma mensagem personalizada, indicando que teve uma situação ali que deu um problema, né? Você vai estar simplesmente mostrando um monte de código ali que o usuário geralmente não vai entender, né? Então, é uma péssima solução, tá? Então, tem uma exceção, pelo menos já trate ali na própria classe que ela aconteceu, salvando esse erro no arquivo de log, tá? Mais alguma dúvida, gente? Tranquilo, então? Então, era isso, tá, pessoal, dos slides aqui. Eu trouxe alguns exemplos, como eu já vinha mostrando ali para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui a gente já viu, né? Então, divisão por zero, dá uma exceção. Aqui tem um exemplo de Java tradicional, usando o try catch. Então, fazendo try, uso o scanner ali para abrir um arquivo, faço a leitura e, como vocês sabem, pode acontecer ali o file not found exception, que é quando o Java não encontra o arquivo que você está tentando ler, seja porque você passou um caminho incorreto ou porque alguém deletou o arquivo que você ia ler, né? Então, essa aqui seria a forma básica de você tratar isso. E a partir do Java 7, pessoal, tem o conceito de try with resources, que é esse exemplo que a gente estava vendo aqui. Então, como vocês observaram, a sintaxe aqui é um pouco diferente. Ele parece um if, né? Só que é um try. E aqui você coloca a instanciação de um recurso que você vai usar dentro desse try. Então, esse recurso, ele tem que ter algumas condições, tá? Que ele tem que satisfazer. E é um recurso que geralmente vai lançar aí uma exceção. Então, não faz sentido eu inicializar aqui instanciar uma classe que não vai lançar nenhuma exceção, tá? Então, geralmente são classes que podem lançar exceções checadas, tá? E eu coloco, então, a inicialização delas dentro desses parênteses aqui, ao invés de colocar fora, né? E aí, o que vai acontecer? Ele vai fazer esse try usando essa variável aqui. Se por algum motivo essa variável lançar alguma exceção, esse try vai capturar, tá? E vai fazer o devido tratamento. E a vantagem é que aqui você não precisa fazer nenhum bloco finally, por exemplo, para, digamos, liberar esse recurso caso aconteça uma exceção. Eu não abordei isso aqui, pessoal, mas quando acontece uma exceção, por exemplo, ao abrir um arquivo, se essa exceção, por exemplo, aconteceu e você não conseguir fechar esse recurso, né, como um arquivo ou como um acesso à rede, por exemplo, esse recurso ele vai ficar ainda pendente, vai ficar ali ocupado no seu sistema operacional, tá? Então, por exemplo, abri um arquivo e não finalizei, não fechei ele, né, adequadamente, e eu tentar, por exemplo, deletar esse arquivo lá no meu sistema operacional, eu não vou conseguir fazer isso porque o sistema operacional vai dizer que tem algum processo usando esse arquivo ainda. Então, é necessário fazer esse fechamento, né, de recursos, principalmente esse tipo de recurso que pode ficar ocupado ali depois que você utilizar ele. E o try with resources é uma forma de você fazer isso, tá? Então, você coloca com essa sintaxe aqui, e ao final do try catch, acontecendo alguma exceção ou não, ele vai chamar o método close desse objeto aqui, e aí vai liberar esse recurso, caso ele esteja ocupado ainda, tá? Então, é uma forma de você garantir que, ao finalizar essa operação, você vai ter esse recurso liberado ali no seu sistema operacional, tá? É um pouquinho mais complexo isso, tá, gente? Não precisa necessariamente vocês aplicarem esse conceito, mas aqueles que quiserem utilizar, podem utilizar esse formato aqui, ao invés de utilizar a forma tradicional de try catch, tá? Mas esse aqui é o básico, se vocês quiserem implementar dessa forma, já está válido para o nosso trabalho, tá? O que mais? Alguma dúvida disso aqui, gente? Tranquilo? Então é isso, gente. Se vocês estão no trabalho de vocês tiverem aí a necessidade, usarem alguma operação que vai lançar exceções, principalmente exceções checadas, tá?
fazer então o devido tratamento, ao invés de ficar dando throws ali nos métodos e passando essa exceção para frente. Beleza? Então já façam o tratamento no método que acontecer essa exceção. Eu coloquei alguns materiais aqui, tá, gente, de apoio sobre tratamento de exceções. Tem um conteúdo sobre um recurso novo, que é a partir do Java 8, tá? Então, versões anteriores a 8 não tem, que é o Optional. Provavelmente vocês já tiveram problemas no pointer, né? Não sei se já aconteceu com vocês, se acontece com frequência, mas o problema de no pointer é bem comum. E então essa classe Optional do Java 8, ela vem para tentar ajudar a resolver isso. Como que ela ajuda? Por meio da substituição do nulo por uma instância dessa classe. Então, se você tem um método, por exemplo, que pode acontecer desse método retornar um valor ou não, né? Então, ele pode ter valor ou não. Em muitos casos, a gente acaba, ao invés de retornar uma instância do objeto, pode ter casos ali que não tem retorno nenhum, e acabo fazendo ali um return null, né? Não sei se vocês já fizeram isso, mas é um tipo de implementação que muita gente faz. Só que esse tipo de implementação ela é bem nociva, porque se quem usa o seu método não sabe que ele pode retornar um nulo, a chance dessa pessoa não tratar esse possível retorno é bem grande, tá? Então, é bem propenso a ter erros aí por conta desse retorno nulo. Então, essa classe optional é uma forma da gente sinalizar que pode ter um retorno vazio, mas sem ter um valor nulo como retorno. E como que a gente faz isso? Então, tem essa classe option, né, do próprio Java. Ela pertence ali ao pacote java.util. E basicamente o que ela faz é, digamos, ela é tipo um envelope em cima do seu objeto, ou em cima do valor, que pode ser um objeto, ou pode ser um valor nulo. Então aqui nesse exemplo eu fiz isso para string, né? Então eu criei aqui uma instância desse objeto que vai, digamos, embrulhar esse valor da string, né? E aí eu retorno ele ao invés de retornar a string diretamente. Aqui eu não estou fazendo nenhuma operação, mas poderia ter algum if, alguma coisa aqui, né? Por exemplo, se... Eu vou colocar isso aqui de exemplo, tá, gente? Não é um código verdadeiro, mas suponho que fosse isso aqui. Retornaria um resultado com um valor. Se não, poderia retornar ali aqui, tá? Então ele permite você retornar um valor que tenha uma string dentro, ou que seja vazio, né? E aí ele vai retornar um objeto vazio. Pode ser dessa forma aqui, ou pode ser com o empty aqui também, ele funciona, tá? E aí, qual que é a vantagem disso? Quem usar esse método aqui, jamais vai acontecer dele receber um null como retorno. E aí, a forma como ele vai lidar com isso é o seguinte, eu sei que esse valor é opcional. Então, antes de usar ele, eu tenho que checar se de fato tem um valor aqui ou não. E aí, a forma de eu checar é por meio desse método isPresent. E aí, se tiver o isPresent, eu posso fazer uma operação, né, com esse valor, pegando aqui, usando o get para pegar o valor que ele guarda dentro do opcional ali, tá? Então, esse aqui seria o valor real que eu quero utilizar, tá? Então, essa string que eu utilizaria, caso não seja vazio, né? E o resultado desse método aqui for false, quer dizer que não tem valor nenhum. Então, eu não tenho como eu usar, né? Não tem por que eu fazer um resultado.get, porque ele não vai ter nenhum valor ali, tá? Então, eu já sei que não vou usar esse resultado. E aí eu tenho uma implementação muito mais segura, porque eu não vou ter de jeito nenhum, nesse caso aqui, a ocorrência de um no pointer exception. E aí eu forço quem usar meu método, né? Principalmente se eu estou desenvolvendo uma biblioteca ou um framework, eu forço os usuários da minha biblioteca ou do meu framework a tratar adequadamente o retorno dele, tá? Então é uma forma de você evitar o uso de exceções. Beleza? Deu para entender, gente? Então, esse é um recurso apenas a partir do Java 8. Então, se você está usando o 7, o 6, não vai funcionar, tá? Tranquilo? Dúvidas? Estão aí ainda?
Beleza. Na hora de fazer é um pouco mais difícil, mas é assim mesmo. No começo aí a gente, na teoria, às vezes é fácil de entender, né? Mas quando vai aplicar é um pouquinho mais difícil. Mas se vocês vão aplicando, vocês vão entendendo com facilidade também. Beleza, pessoal. Então por hoje era isso, tá? Sobre exceções. Aí eu vou deixar gravado e mandar para vocês a parte sobre a persistência, tá? Para a gente adiantar um pouco esse conteúdo. E aí, na semana que vem, a gente vai continuar vendo sobre as classes abstratas e sobre a parte de interfaces também. Beleza? Isso, Christian, é isso que eu vou fazer sobre esse conteúdo, tá? Vou deixar gravado sobre Hibernate. JDBC eu não vou abordar porque, assim, até daria para a gente trabalhar. Até seria bom vocês aprenderem para ver a diferença. Mas como a gente está com um tempo corrido e não é muito utilizado atualmente, não sei se vale a pena, tá? Então eu vou só gravar sobre o Hibernate junto com o JPA, e aí eu vou deixar disponível para vocês no Moodle e lá na minha página do YouTube também, tá? Mais alguma dúvida? Bom, então, beleza. Até a semana que vem. Vou parar a gravação aqui. Aí, se tiver mais alguém que quiser tirar